Boa noite, galera. Boa noite. Acho que assustei vocês aí, né? Tá todo mundo escutando direitinho. Fala no chat para mim aí se o áudio tá chegando bacana, se vocês estão conseguindo ver aí a transição do slide, tá bom? Ó, hoje a aula vocês vão ver um pouco diferente aí, principalmente na transição do slide, que foi a única forma que eu consegui hoje fazer a minha webcam, ela pegar normalmente e eu poder interagir com vocês de forma bacana, tá bom? Tô só fazendo um ajustezinho rápido aqui e já eu já libero a webcam aí direitinho e converso com vocês, tá bom? Então tá todo mundo vendo aí direitinho, graças a Deus. Não se preocupe se caso a imagem de vocês embaçar um pouquinho, é só aguardar que ela normaliza, tá bom? Isso é questão da internet, né? A internet ainda... A minha internet não tá 100%, eu tenho até que comprar um danado de um roteador novo, mas veio a pandemia, essas coisas todas, o corre-corre tá grande, mas assim que eu puder, eu vou dar uma atualizada nesse danado desse roteador. Bom? Então, pessoal, deixa eu ver aqui, na medida que o pessoal for aí, deixa eu só ajustar a tela aqui para eu poder ver o chat de vocês, ficar vendo o chat. Né? Acho que aqui eu consigo ver o chat direitinho. Acho que sim. Pronto. Então, mais uma vez, boa noite, né, para os que chegaram aí. Fico bastante feliz em ver esse número aí, 18 pessoas conectadas aí junto comigo. Né? Muito obrigado por ter deixado aí entrar nas suas casas. Eu acho que agora a webcam está aí funcionando um pouquinho, né? Acredito que vocês já estão conseguindo me ver aí direitinho. Muito obrigado por deixar aí meu ambiente chegar até vocês. Então, eu fico até surpreso, né? 18 pessoas em plena sexta-feira. Né? Enquanto isso, eu estou olhando de lado porque eu estou aceitando o pessoal que está entrando aqui. Mas, ó, 18 pessoas, em plena sexta-feira, às 9 horas da noite, rapaz, eu estava conversando com a Elisa há pouco tempo, eu digo, me colocou de castigo, meu amigo. Colocou às 9 horas, né? Mas nada melhor do que tudo isso por vocês. Não tem castigo melhor do que dessa aula. Eu até disse aí, se essa aula fosse de 11 horas da noite, eu daria com o maior prazer, sabendo que seria essa turma bacana, né? Alguns eu não conheço presencialmente, mas juro a vocês, gostei tanto de vocês que essa turma eu sei que promete neste ano, tá bom? Vai estar muito bem, se Deus quiser, nada de Enem adiado, vai ser o Enem normalzinho esse ano, tudinho direitinho, para não ter agonia e não ter, porque eu tô com pena do pessoal do ano passado. Né? O pessoal do ano passado vai esperar aí até né, tá próximo aí em abril, sair resultados, essas coisas todas, então fica nesse sofrimento. Eu não desejo isso para vocês, não. Eu quero que o Enem aconteça na data certinha, tudo bonitinho, vocês vão fazer normalzinho. E se Deus quiser, essa pandemia também já vai ter ido embora, a gente vai estar tudo na paz, tá bom? Então é um prazer estar na casa de vocês, né? Muito obrigado mais uma vez por ter deixado isso acontecer e vamos embora à nossa aula. Deixa eu só fazer uns ajustes aqui. Ó, na nossa aula que a gente combinou, né, na semana passada, a gente combinou que iria dar continuidade e iria ver a racionalização. Vocês estão vendo aí, aqui em cima, tá bom? Depois eu amplio aí o slide para a gente. Mas o processo de racionalização é um processo que está presente, assim como fração, está presente em todas as questões, eu não vou dizer todas, mas na maioria das questões que envolve matemática. Né? Sempre tem uma raiz lá, então para você trabalhar com essas dicas aí. E aí eu trouxe na aula de hoje uma gama de dicas e técnicas para a gente trabalhar aí nessa nossa hora de aula. Né? Assim que surgir, né, novas... Como é que eu posso dizer? Assim que surgir novas situações em relação a essa parte de racionalização, eu aviso a vocês com o maior prazer, tá bom? Com o maior prazer, com o maior orgulho. Por quê? O processo de racionalização, o processo de racionalizar, vem das raízes, né? Vem do que a gente sabe sobre raiz quadrada. No popular, é como se dissesse que tirasse a raiz do denominador, né?
Então, deixa eu avançar. Confirma para mim aí se o slide aí você está vendo. Deixa eu deixar o slide maior para vocês verem aí. Tá bom? Vou deixar o slide aí bem grandão aí. Tá todo mundo vendo aí? Tá bom? Não se preocupa que no comecinho, quando eu passo uma transição para outra, embaça um pouquinho, mas depois normaliza, tá bom? Depois fica tudo direitinho aí. É só questão da internet. Então, ó, a racionalização, que eu vim para o lado de cá, a racionalização é um processo que vem dessa danadinha aqui. Deixa eu ativar minha canetinha. Vem dessa danada, que é o que a gente chama de raiz, né? Muitos chamam só de raiz quadrada. Mas, na verdade, não é só raiz quadrada. Vai muito além disso aí. Né? Porque existe a raiz cúbica, existe a raiz quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e por aí vai. Então, não só existe a raiz quadrada. Claro que a gente usa a raiz quadrada com mais, como é que eu posso dizer, com mais frequência. Então, a gente utiliza da raiz quadrada com mais frequência. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Professor, Oi, pode falar. tem como o senhor meio que diminuir a tela, porque não está aparecendo a tela completa para mim. No caso, se não está aparecendo a sua tela completa, você está no celular ou no computador? Eu tô no iPad, mas eu já virei de lado já. Não tá aparecendo mesmo assim. Então, tenta entrar e sair novamente para ver aí, porque aqui no meu tá mostrando que tá tudo ok. Aí não tem nem como eu diminuir a tela, entendeu? Aqui no meu tá mostrando que tá tudo normalzinho. Ó, por restante aí, tá com a mesma dificuldade que a colega ou não? Tá todo mundo dando para ver aí direitinho? Normal, né? Então deve ser a questão do iPad dela, eu acho. Deixa ela entrar novamente, sair para ver. Eu também estou acompanhando pelo meu celular, coloquei aqui, tá vendo aqui normal, né? Coloquei aqui, tá dando para ver normal. Então, a raiz, ela tem essa ligação. Só que existe particularidades da raiz que a gente tem que, eu tenho até o costume de dizer, não é nem particularidade, é propriedades. Tá bom? São propriedades que a raiz, né, ela remete e que é bom a gente saber. Vamos ver aí os elementos da raiz. O índice, né? Que se o índice aqui não estiver aparecendo, a gente chama de raiz quadrada, porque significa que é índice 2, tá bom? Se for 3, 4, quinto e por aí vai. Né? O símbolo da raiz, né? Que é essa simbologia que a gente tem. O expoente do radicando e o radicando. Então, existem esses elementos principais de uma raiz. E vocês são acostumados, muitos de vocês são acostumados, eu mesmo, quando terminei o ensino médio, eu só conhecia isso aqui. Né? E outra, eu só conhecia as raízes exatas. Viu? Porque quando o meu professor colocou, eu lembro que foi o professor de física, colocou raiz de 2, colocou raiz de 3, eu disse, lasco. Como é que eu vou fazer isso aí? Eu disse, professor, onde é que existe? Eu disse, mesmo assim, vê o mico que eu paguei, né? Professor, como é que eu vou resolver a raiz de 3 e a raiz de 2? Se só existe, disse mesmo assim, se só existe a raiz de 4, raiz de 9, por aí vai. Rapaz, foi uma algazarra na sala. Todo mundo começou a rir. Eu acho que disse, de onde é que veio esse extraterrestre? Esse cara veio de que mundo? Como é que ele só conhecia a raiz de 2, ou melhor, raiz de 4, raiz de 9? E fora outras séries que o professor já está acostumado já, né? De determinar aí essa situação toda. Então, a raiz, a gente sabe que vai além disso. E vamos ver essas propriedades. A primeira propriedade que eu gosto de falar é a famosa regra do Sol. E aí algumas pessoas perguntam a mim, que regra do Sol é essa, professor? Alguns de vocês já devem até ter visto. A regra do Sol ela é importantíssima, que é quando a gente converte uma raiz numa operação inversa, né, que é a exponenciação. Então a gente consegue fazer essa conversão. Tá bom? Em outras palavras, é transformar algo que está numa raiz em uma potência. Né? Que tem um expoente, aquela coisa toda. Vamos ver como é que seria isso aí. Por exemplo, temos aí a raiz quarta de 2 à quinta. Né? A raiz quarta... Eita, peraí que eu avancei demais. Deixa eu voltar aqui. A raiz quarta de 2 à quinta. Vamos ver como é que a gente resolve. A regra do Sol diz o seguinte, se você observar o solzinho aqui, ele está iluminando aqui, ó. Está iluminando essa região todinha.
Então, toma iluminando essa região. Já essa região que está dentro da raiz, está na sombra, está na vida boa, na tranquilidade. E aí a regra do Sol diz o seguinte: todo mundo que está na sombra vai para o Sol. E todo mundo que está no Sol vai para a sombra. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos pegar todo mundo que está na sombra e colocar no Sol, para esquentar. Então coloca aqui, 2 a quinta. E qual a forma de eu colocar esse número 4 na sombra? Eu coloco uma fração, ó, essa barrinha vai gerar uma sombra para o número 4. E aí a gente tem a transformação de uma raiz para um número exponencial. Né? Então deixa eu apagar aqui, ficou grande demais. Deixa eu só aceitar aqui. Bom, mas, rapaz, trabalhando dessa forma, eu achei até melhor, porque além da webcam tá trabalhando aí para vocês, né, estando liberado, eu podendo, vocês podendo me ver aí também, eu consigo ver essa ideia de permissão e ler o chat com qualidade assim para vocês, né? Então, eu consigo ver a minha tela e consigo ver o chat. Antes ficava uma loucura danada. Aí minha webcam se desligava e ficava lá, mas acredito que está ficando bacana aí para vocês. Então, essa seria a regra do Sol. Tá bom? Não, Duda, se preocupe não, eu entendo. O pessoal começou a conversar lá, né? Negócio do Classroom, não sei o quê, não sei o quê. E aí, por coincidência, foi na mesma hora que eu mandei o link para vocês. Né? Mas aí, se caso algum colega de vocês faltar aula, alguma coisa do tipo, entre em contato comigo. Né? Sim, lembrando, acho que vocês viram o nosso espaço, né? Eu já criei lá o sitezinho direitinho, né? Então, se você entrar lá no site www.otarrafael.com.br/aluno, você vai ter o seu espaço lá e lá tá as nossas videoaulas, tá bom? Por enquanto, eu estou conseguindo salvar, roubar do professor Elia lá, as nossas videoaulas lá, e ela tá ficando salva lá para vocês. É só você pegar lá o link, ó, e reassistir as aulas na hora que quiser. Lembrando que lá eu vou disponibilizar listas extras de exercício depois para vocês. Bom, então vou disponibilizar listas extras e várias outras coisas, tá bom? Nossos slides, apesar que eu também vou disponibilizar o slide, sempre eu vou disponibilizar o link do slide lá no Classroom que Elias acabou de colocar lá. Mas em relação às nossas aulas, lista extra, essas coisas, eu vou deixar lá no nosso espaço mesmo. Eu só vou sempre comunicar a vocês. Ó, galera, subi tal material para vocês. Ó, subi tal material. Tá bom? Eu só vou comunicar a vocês esse detalhe. Vamos lá, continuando. Então, a regra do Sol, vamos praticar. Eu dei o exemplo a vocês, como é que funcionava, e vocês agora vão fazer para mim. Então, agora, vocês vão fazer para mim essa regrinha do Sol aí. Vocês vão fazer para mim aí numa boa. Tá bom? Vamos lá. Qual seria essa letra A? Pode digitar no chat ou falar no microfone, na hora que quiser. Qual seria aí essa letra A? Como é que a gente ia fazer aí a letra A? Raiz cúbica de 2 a quinta. Vai sempre lembrar da regrinha. O que está no Sol, ou o que está na sombra, vai para o Sol. E o que está no Sol vai para a sombra. Isso mesmo, Laene. 5 terços. Isso mesmo. 2, 5 terços. Tá bom? Vamos lá, deixa eu ver se tem outra alternativa. Tem. Letra B de bola. Raiz quadrada de 3 a sétima. Como é que ficaria aí? Como é que ficaria a raiz quadrada de 3 a sétima? Três elevado a 7 terços. Não, 3 7 elevado a meio, 7. Ok. Parabéns eu não tô também, vendo Raul. aqui, não. Ah, beleza. Vamos lá para o próximo. C. Agora é o contrário. Agora a gente vai aplicar a mesma regra do Sol, só que já no expoente e transformando em raiz. Então vai fazer o mesmo processo. Vou colocar a raiz aqui, ó. E você vai fazer a mesma coisa. O que está no Sol vem para a sombra. O que está na sombra vem para o Sol. Tá bom? Quem está na sombra aqui, o 6, vai vir para cá. Quem está no Sol, 3 ao cubo. E aí foi feita essa conversão.
Se você quisesse ainda mais, você pode resolver isso aqui. Observa que 3 ao cubo é divisível aí por 6. Então você pode fazer aí essa divisão se quiser, seria sem problema, tá bom? Fazer a divisão aqui, ó. 3 por 3, 1, 6 por 3, 2. Então ia ficar a raiz quadrada de 3, tá bom? Então você poderia fazer isso aí numa boa, se quisesse dar continuidade. Beleza? Então, tranquilo sobre essa regrinha aí, antes de avançar o slide aí. Tranquilo sobre a regra? Sim. Beleza. Depois, ó, quando eu mandar o material para vocês, eu mandar o slide aí com os nossos rabiscos, aí você refaça essas questões. É só lembrar da técnica. Terminou agora hoje, quando terminou um pouco tarde, mas tenta. Você fica assistindo o Big Brother lá e ao mesmo tempo respondendo questão. Dá tempo. O Big Brother só fica falando numa casa, aí você fica respondendo as questões, né? E, infelizmente, quando terminar aqui, eu acho que nem novela tem mais. Então, ó, como seria racionalizar um denominador? Muita gente pensa que é isso aí que o boneco está pensando. Remover a raiz da fração e acabou-se. A mesma coisinha que o boneco está pensando aí, tá cheio de gente que pensa que é isso. Diz, professor, racionalizar deletar, né? Como é que eu posso dizer? Desaparecer de vez. Mas não é isso, tá bom? Na verdade, o processo de racionalizar é pegar a raiz e levar até o numerador, tá bom? Então, a estratégia, ou a técnica em si, não é eliminar a raiz do denominador, mas sim levar ela para o numerador, ok? Então, não é eliminar, porque se a gente fosse eliminar, era simplesmente fazer isso que o boneco fez. Só era apagar a raiz e acabou-se, né? Então, o processo de racionalizar é fazer com que a raiz ela fique no numerador e o denominador só tenha números reais, sem ser raízes não exatas. Então, essa é a intenção, né, do processo de racionalizar. Para alguns dizem que facilita, mas eu sou bem sincero. Se tiver um cálculo como esse, por exemplo, 1 sobre raiz de 3 vezes, aí aqui eu tenho raiz de 3 sobre 3. Tu vai racionalizar esse 1 sobre raiz de 3 para quê? Se aqui, ó, como é uma multiplicação, posso cancelar, só sobrou 1/3, então não precisa racionalizar. Eu chamo a atenção disso aí, desse exemplo, porque eu já tive alunos que chegaram a dizer, professor, tem que racionalizar primeiro para depois fazer a conta. Aí ia fazer esse processo todo em vão, entendeu? Ia racionalizar para, no fim das contas, dar o mesmo resultado. Ok? Então, eu vou ser bem sincero, só racionalize quando realmente for necessário. Quando não for necessário, não invente de racionalizar, não. Deixa a raiz lá que o enunciado mesmo vai dar conta do processo de eliminação dessa raiz de alguma forma. Ou ele dá o valor, diz, a raiz de 3 é aproximadamente, porque eu não sei se vocês sabem, né? Mas a raiz, geralmente os professores de física passam isso no começo do ano. Então, algumas raízes para vocês ficarem já sabendo. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4 e a raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Então, são informações importantes, porque se cair lá no Enem, eles não são obrigados a te dar essa informação. A informação de que é 1,4 e que é 1,3, em relação a essas duas raízes, tá bom? Repite sim, Raoni. Você fala do exemplo lá em cima ou desse processo da raiz aqui? Da raiz de 2 e a raiz de 3. Os dois, né? Pronto, veja. Nesse processo aqui em cima, deixa eu apagar aqui o rabisco. Nesse processo aqui em cima, como eu disse, se você tiver uma multiplicação como essa, veja que essa camarada aqui, ela é candidata à racionalização. Por quê? Porque ela está com a raiz abaixo do denominador. Só que, como ela é candidata à racionalização, você não é obrigado a racionalizar. Você só racionaliza quando realmente for necessário. Nessa situação aqui, se você for racionalizar, você vai perder tempo. Você vai gastar seu tempo, porque aqui era só você fazer isso. Ó. Corta essa raiz de 3, que é essa raiz de 3, só restou para a gente 1 sobre 3 e acabou, está a resposta pronta aí. Normalmente, alguns professores, ele iria fazer o processo da racionalização
para depois fazer o cálculo, isso aí, só para quê? Para completar aqueles minutos da aula. Ele está lá na escola, está dando aula lá normal, ele precisa completar aquele tempo. Então, para completar o tempo, eu vou passar a manhã todinha os aqueles meninos só vendo uma racionalização, né? E aí mostrando a ele lá várias vezes a racionalização. Só que eu insisto em dizer, só utilize racionalização quando for necessário. E aí eu fiz uma ressalva aqui, que é para mostrar a você o seguinte: existem duas raízes importantes na matemática e na física, que é a raiz de 2 e a raiz de 3, que elas têm valores aproximadamente, a raiz de 2 a 1,4 e a raiz de 3 a 1,73. Tá bom? Então tem esses valores aí. E isso é importante que vocês saibam dessa, como é que eu posso dizer, dessas raízes aí. Porque se não for necessário racionalizar, você usa esses valores aí, já pode substituir e fazer sua operação. Fazer lá o seu cálculo, tá bom? Isso já evita um tempo. Mas vamos ver aí os casos. Né? Existem 3 casos, existe bem mais. Porém, eu trouxe os 3 casos mais importantes para vocês, que é os que realmente caem, vou ser sincero. Os que realmente são cobrados nos vestibulares. O primeiro caso é esse aí, que é o mais simples. Inclusive, é a mesma raiz que o bonequinho estava lá em dúvida. O 1 sobre raiz de 3. Professor, como é o processo de racionalização? E você vai prestar atenção nesse detalhe. O radical tem que estar com índice 2. Ou seja, tem que ser o quê? Raiz quadrada. Né? Então, lembra, onde é que fica o índice? Aqui. Professor, ele não está aparecendo o índice. Quando não aparece é porque é 2. Tá bom? Quando o índice da raiz não aparece é porque é o número 2. Então, esse caso aí só serve para esse tipo de raiz. Outro tipo de raiz, esse caso aí não serve, tá bom? Então, outro tipo de raiz, esse caso não serve em hipótese alguma. Vamos ver aí como é que a gente faz aí esse processo. Vamos ver aí como é que a gente faz. Primeira coisa, regra fundamental. A função da gente é levar essa danadinha para cima, né? Então, se você levar ela para cima, eu vou criar aqui uma nova fração e vou trazer ela para cima. Só que existe uma regra em fração. Se eu multiplicar uma fração por outra fração que seja diferente de 1, a minha fração vai ser alterada. Então, qualquer produto que eu pego a minha fração e multiplico por outra fração que seja diferente de 1, eu vou ter uma modificação na minha fração geral. E isso não pode acontecer, senão não seria racionalização. Eu não posso alterar a minha fração original. E, professor, mas não vai ter alteração? Eu não vou jogar a raiz lá para cima? Sim, mesmo jogando ela lá para cima, mas quando eu fizer lá na calculadora, quando eu fizer a continha em determinado lugar, essa continha, ela tem que obrigatoriamente dar o mesmo resultado. Então, 1 dividido por raiz de 3, ou seja, 1 dividido por 1,73, tem que dar o mesmo resultado da minha fração final quando eu faço a racionalização. Por isso, eu tenho que multiplicar essa fração por 1. E o único número que dá aí por 1 é se eu pegar essa fração e dividir por ela mesma. Porque se você dividir raiz de 3 por raiz de 3 não dá 1, então você pode ver aí, a raiz de 3 por raiz de 3 dá 1. Então eu estou fazendo um produto. Então o segredo é, no popular, falei demais na teoria, né? No popular, você vai pegar a raiz que está embaixo e vai transformar e a mesma raiz embaixo. A mesma raiz no numerador, a mesma raiz no denominador. E aí agora você vai... 1 vezes raiz de 3. Lembrando, você vai ter que fazer sempre esse processo, tá bom? As setinhas aí. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3, aí você repete a raiz e multiplica só o que está dentro, tá bom? Só os números. 3 vezes 3, 9. Então, raiz de 3 sobre raiz de 9. Aí, raiz de 9 a gente conhece, né? Digita no chat aí. Quanto é raiz de 9? Que eu já esqueci. Quanto é raiz de 9? Estou ficando velho e esqueci. 3, né? Pronto. Acabou-se aí a nossa racionalização. Beleza? Então, acabou-se aí o processo de racionalização. É um processo simples e rápido. Nesse primeiro caso, eu tenho certeza que vocês arrebentam nisso aí. Se você em casa, depois, né, claro, vocês já estão em casa,
Então, depois de terminar a aula, quando vocês forem refazer, aí você tenta fazer a divisão de 1 dividido por 1,73 e depois 1,73 dividido por 3. Você vai ver que vai dar o mesmo resultado. Pode dar um valor, uma diferença ali por conta da aproximação da raiz de 3, né? Que é aproximadamente 1,73, mas é um valor bem próximo, tá bom? Então, esse é o processo de racionalizar. Eu tirei a raiz do denominador e joguei para o numerador. Então, eu fiz um transporte e não uma eliminação, tá bom? Então, por aí tem algum ou outro pode surgir com esse papo de que está eliminando a raiz. Não, a gente não está. Veja que a raiz, ela permanece aqui, ó. Vou até destacar para você, ó. A raiz, ela continua, ela aqui, ó. Destaquei para você, ela permanece. Ela só não está no lugar que ela estava de origem, que era no denominador. Mas no numerador ela se encontra, ela continua no numerador aí, no amor. Bom, então ela permanece na fração. Então não existe a eliminação. Acho que eu tenho um exemplo aí para vocês fazerem aí. Né? Então tem um exemplozinho para vocês fazerem. Eu vou dar um time aí, um delay aí para vocês fazerem, enquanto eu bebo uma aguinha, tá bom? Qualquer coisa é só chamar no chat aí rapidinho. Então não chama no microfone. Qual é o exemplo? Tá na tela aí agora. Vendo, 2 sobre raiz de 2. Vê se carregou aí. 2. É porque não dá pra ver, não. Ah, eu vou digitar no chat para você. Uhum. Deixa eu botar aqui, ó. 2 barra raiz de 2. Tá bom? Tá tentando aí, calcular aí. Pronto, voltei. A amiguinha que está com dificuldade de visualizar, depois fala comigo no zap. Quando terminar a aula tudinho direitinho, que eu mando o link da aula para você visualizar depois melhor. Tá bom? Reassistir ela direitinho. Certo. Tá bom. Então, ó, vamos ver aí agora o cálculo. Vamos dar uma olhadinha aí no cálculo e ver como é que a gente faz. Vocês vão dizendo a minha aí no chat, tá bom? Vão dizendo como foi que vocês fizeram aí. Eita, deixa eu apagar aqui. Bom, vá dizendo aí para mim como fizeram. Multiplicação, né? Cria a fração. E essa fração a gente vai ter o quê? O que a gente vai ter na fração? Diz aí no chat aí. O que é que vai ter nessa fração? Isso, Rony. Raiz de 2 sobre raiz de 2. Bom, raiz de 2 sobre raiz de 2. E aí agora é só fazer o processozinho, né, da multiplicação. 2 vezes raiz de 2 dá 2 raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2, repete a raiz, multiplica só o número, vai dar raiz de 4. E quanto é a raiz de 4? É 2. Aí agora temos 2 números 2 dividindo aqui, né? Então corta esse 2 com esse 2, só sobrou para a gente a raiz de 2. E aí foi feito o processo da racionalização, tiramos a raiz do denominador, ela foi para o numerador, para a nossa sorte aí nesse cálculo, no denominador não sobrou nada. Né? E aí por isso talvez alguns colegas confundam essa ideia de racionalização pensando que a gente está eliminando a raiz, mas a gente não está eliminando a raiz do denominador, a gente está levando para o numerador. Bom? Beleza? Rapaz, o tempo voa. Essa brincadeirinha já é 9h30. O tempo é ligeiro demais. Posso ir para o próximo caso? Vamos lá. O segundo caso. Pronto. O segundo caso já é, vamos dizer, um pouco mais danadinho, né? Um pouco mais danadinho. Na verdade, o segundo caso, diferente dos três casos, o segundo caso ele é o mais
puxada um pouco, porque você tem que ter atenção no expoente da raiz, né, ou melhor, do radical, do radicando, e no índice do radical. Por quê? Observa que o primeiro caso só se refere a índices igual a 2. Somente a índice igual a 2. Para índices maior do que 2, ao cubo, a quarta, tá bom? Então, para índice maior do que 2, a gente utiliza essa técnica aí. E um cuidado importante, porque acontece muito de professores por aí dizer que aquele primeiro caso da gente é para índice de valor par. E não é, tá bom? Então, muito cuidado. Aquele primeiro caso é somente para raízes quadradas. Esse segundo caso são para todas as outras raízes, de 3 acima, tá bom? Então, raiz cúbica para cima, você aplica essa técnica aqui que não vai ter erro. E que técnica é essa? Né? Então, que técnica é essa aí? Que a gente vai poder utilizar aí numa boa, tá bom? Que técnica seria essa? Vamos ver. Você vai fazer uma análise no expoente. E quando você fizer essa análise no expoente, você vai procurar uma raiz que complete aquela raiz. Claro que olhando na teoria, você vai achar difícil. Na prática, a gente vai fazer de forma mais tranquila. Você vai ver aí. Todo mundo está vendo aí o 2, raiz quinta de 9. Tá bom? A amiguinha que não está vendo direito, só uma perguntinha. Você consegue ver pelo menos o meio assim, do slide? Você disse só o meio. Só o meio, né? Então vou escrever aqui no meio agora para você não ficar de fora. Eu não gosto de ninguém de fora, não. Eu gosto do pessoal. Aqui, ó, veja aí, conseguiu ver? Sim. Pronto, então ó, essa linha aqui vai ser a linha da salvação. Né? Eu não vi aqui o seu nome que falou. Como é o seu nome? Vitória. Vitória, sim, Vitória. Agora sim eu conheci. Então, Vitória, essa linha aqui, que está uma linha muito retinha, né? Mas deixa eu ajeitar aqui. Vai ser a linha de Vitória. Então a gente já sabe aqui, abaixo disso aqui, nesse meinho aqui, nesse meinho, eu trabalho só para a Vitória aqui, para ela ver. Tá vendo? Pronto. Então, a linha da Vitória aí, já até o próprio nome já fala, Vitória para todo mundo. Então, olha lá, 2 sobre raiz quinta de 9. Vê que cachorrada aí. O 2 sobre raiz quinta de 9. Aí o cara se assusta, o cara se desespera, o cara diz, meu Deus do céu. Lá era só pegar aqui a raiz, né? Então era só pegar a raiz 2, raiz quinta de 9 e repetir, né? Muita gente iria fazer logo assim, ó. Raiz quinta de 9 sobre raiz quinta de 9. Eu estou fazendo todo torto assim, minha gente, que é só para mostrar a vocês que muita gente faz desse jeito. Infelizmente iria falhar, não ia sair do canto. A raiz iria permanecer, só ia ter mais trabalho. Então vou apagar aqui para mostrar a você como é que você ia calcular. Então você vai pegar o 2, primeiro fazer a análise. Eu vou fazer a análise aqui no cantinho da Vitória, tá bom? Qual seria a análise? A raiz que precisa para completar, tá bom? A raiz aí, esse Raoni é uma resenha, né, Raoni? A raiz, para completar, você analisa. Ó, se a raiz quinta, no expoente aqui, o que é que falta para completar? O expoente desse aqui é 1. Falta quanto para chegar a 5? Ao expoente 5. Diga aí para mim no chat. Quanto é que falta aí para chegar no expoente 5? Eu já tenho uma unidade. Quanto falta aí? 4. 4, isso mesmo. Por quê? Quando eu fizer o produto, o que é que está acontecendo aqui? Quando eu fizer esse produto, raiz quinta de 9, né, vezes raiz quinta de 9 a quarta, eu vou repetir a raiz, que é a raiz quinta, e vou fazer a multiplicação dos números que está dentro. E aí, para quem lembra desse processo, que é um processo de potência, né, lá do 7º ano do ensino fundamental, quando eu tenho uma multiplicação entre potências de mesma base, eu repito a base,
e vou somar os expoentes. 1 mais 4. Totalizando raiz quinta e 9 a quinta. Aí com essa brincadeira, ó, basta eu cortar, porque são expoentes iguais, aí, então eu corto a raiz com esse expoente. E o resultado dá 9. Então, por isso essa necessidade, tá bom? Ainda não é a resposta não, viu, gente? A resposta da questão mesmo ali do exemplo eu vou fazer. Eu só estou mostrando a vocês como é a técnica. Então, nesse caso, você faz uma análise. Quando você fizer a análise da raiz, aí você vai multiplicar aquela fração por essa raiz dada. Tá bom? Vamos lá, vamos fazer agora o processo da racionalização. A análise foi feita, agora o processo da racionalização. Deixa eu ajeitar aqui direitinho. Então, a gente tem aqui 2 sobre raiz quinta sobre 9 vezes raiz quinta de 9 a quarta, porque a gente já viu essa análise aí da raiz quinta de 9 a quarta. Ok? Aí agora a gente vai fazer o processo que a gente fez lá na questão anterior, né? 2 vezes raiz Professor, quinta. Oi, pode falar. o menino pediu para repetir do início, porque travou para ele. Ah, beleza. Espera só um minutinho que eu vou repetir. Então, raiz quinta de 9 a quarta sobre... Aí aqui a gente já fez aquele processo lá em cima. Repete a raiz, 9 sobre 1 mais 4. Então, Rian, o que a gente fez aí foi o seguinte. Eu peguei e fui procurar, aí eu vou deixar destacado aqui para você ver, qual era a raiz que, multiplicada por essa danada, eu conseguia uma eliminação. Para isso, eu fui buscar lá no ensino fundamental uma regrinha básica que existe na potência. Toda vez que eu tiver um produto, então 9 elevado ao quadrado, vezes 9 elevado ao cubo, por exemplo, tá bom? Então, quando eu tiver essa multiplicação, eu repito a base, tá bom? E somo os expoentes. Então, repito, é 9, 2 mais 3. Então, no caso, vai ficar 9 a quinta. Tá bom? Então, a gente vai pegar sempre esse processo da potência para essa dica da gente. Então, a mesma coisa eu fiz aqui com a raiz. A raiz permaneceu raiz quinta e eu tinha que deixar o expoente da parte interna igual a 5. Aí eu verifiquei aqui, ó, na potência original, ou melhor, na raiz original, a potência era elevada a 1. Então, lá no meu danadinho, tinha que ser 4 para poder a gente ter essa eliminação. Por isso que a gente fez esse processo. Entendeu aí, Rian? O que eu falei de começo foi só isso. Aí agora é só seguir o cálculo, tá bom? Então, só para seguir o cálculo aqui normal, ó, aqui vai dar 9 a quinta, né? Aqui permanece desse jeitinho, você pode deixar aí. 9 a quarta, vixe, ficou parecendo 94 aqui. Vou ajeitar aqui. Não sei o que acontece, mas quando chega no seu cantinho aqui, viu, Vitória? Tá chegando aqui no seu currículo, aí a canetinha fica tremendo. Não sei porquê. Mas tá pegando. Aí 5, 9 a quinta. Aí eu corto, ó, 5 com 5. Daí, como resposta final, vou deixar nesse cantinho aqui, ó. Então ficou 2, raiz quinta de 9 a quarta sobre 9. E acabou-se. Tá bom? Claro que lá no vestibular, com certeza, eles iriam dar relações, alguma coisa matemática para poder você resolver esse cálculo aí e chegar num valor numérico. Tá bom? Então, com certeza, ele ia fazer isso lá. Mas isso é o processo de racionalização. Eu tirei do denominador e joguei para o numerador com tranquilidade. Ok? Vou passar agora o próximo exemplo, mas eu não vou responder ele, não. Vai ser como tarefinha de casa, tá bom? Deixa eu ver se eu trouxe o segundo exemplo, né? E vou passar aí como tarefinha de casa. Então, como tarefinha de casa aí, eu vou passar esse processo aí para vocês. Tá bom? Deixa eu ver. Ah, eu pensei que tinha outro exemplo, tá bom? Que pena, desculpa. Mas eu vou anotar um exemplo para vocês treinar. Não vai ficar de fora, não. Tá bom? Não vai ficar de fora nenhum. Vou anotar aqui no meio, e aí a nossa amiga Vitória vai poder ver aqui, né? Ela vai poder olhar aí direitinho o exemplo e ela não ficar de fora.
Okay? Aí esse exemplo é para responder depois, não precisa ser agora não. Vou colocar aqui bem tranquilo. 3 sobre raiz sexta de 2 ao... Bora. Oxi. Vai apagar, não é? Então, 3 sobre raiz sexta, tá bom? De 2 à quarta. Aí é com vocês. Vocês em casa treinem. Quem quiser tirar dúvida comigo, pode falar comigo no WhatsApp numa boa, tá bom? O dia de hoje aí, como é sexto... Eu tô perdida nesse assunto. Sinceramente, eu não vou conseguir responder isso aí, não. Vai conseguir, rapaz. Eu tenho fé e certeza que vai conseguir. Tem... É porque você não entendeu, entendeu? É porque você não como é que eu posso dizer? Você não treinou ainda, mas quando for fazer, você faz. Tira o print dessa tela aqui, que vai te ajudar bastante. Deixa eu voltar aqui. Vai te ajudar bastante sobre isso aí. Pode tirar o print dessa tela, guarda e armazena. Quando for responder o exemplo, usa essa técnica aí. Tá bom? Agora, para a felicidade de vocês. Para a felicidade de vocês. Só a fé move montanha, né? E Raoni tirando, só vitória, né, Raoni? Tô ligado em você. Ó, um detalhe importante é que esse segundo caso ele não cai com tanta frequência, tá bom? Então, para a felicidade de vocês, ele não tem uma frequência de cair. Agora, o primeiro caso é 100% de certeza. Então, o primeiro caso lá, que tem a raiz quadrada, que é mais fácil, ele sempre está presente no Enem, sempre está presente nas questões aí, numa boa, tá bom? Então, sempre você vai ver lá ele presente, e aí eu recomendo você não esquecer aquele primeiro caso, tá bom? Se você está utilizando a minha técnica, né? Ou seja, quando terminar a nossa aula, você pegar meia horinha, só meia horinha, para refazer, né, os exercícios que a gente está fazendo aqui, os exemplos que a gente está trabalhando, não pega nenhuma outra questão do vestibular, só refaz os exemplos, aquela coisa toda, eu garanto a você que no dia seguinte de amanhã pode cair questão envolvendo isso aí. Pode ser aquela questão que venha do inferno, mas você vai conseguir. Pode vir de onde for, você vai bater no peito e dizer assim, sou aluna do professor Rafael, eu tiro onda aqui, manda as questões, pode mandar a raiz aí para onde for. Eu lembro de um aluno que gostava sempre de subestimar a si próprio, né? E aí alguns colegas até diziam, mas rapaz, ele não está te desafiando, não, não. Eu entendia que era ele desafiando a si próprio, porque ele ficava sempre dizendo que não conseguia. Mas quando eu descobri, o que é que o Donado fazia? Ele assistia a aula, e ao sair da aula, ele ia procurar questões que vinha lá não sei da onde, acho que o inferno ainda estava light, mas era questão não sei da onde, e ia tentar responder. E, infelizmente, ele não conseguia. Por quê? Ele não tinha aprendido o assunto ainda. Porque o cérebro ele só vai entender que você aprendeu quando você refaz, sozinha, sem a voz do professor do seu lado, tudo aquilo que seu professor trabalhou. E a tecnologia, ela dá essa vantagem para a gente. Tem muita gente que questiona, professor, negócio de aula online, não sei o quê, aquela coisa toda, mas você vai ver o quanto é diferente estudar matemática. E depois você ter a chance de assistir a aula novamente, né? Porque a aula está gravada. Oi, pode falar. Falta muito para acabar. Não, 15 minutinhos para a gente terminar. É porque meu negócio... Eu acho que já descarregou antes mesmo dela falar. Não? Não, vai ter 15 minutinhos e a gente termina. Entendi, tá, descarregou não. Ah, sim. Pronto. Então, o que eu digo a você é, você tem a chance e a vantagem de estar trabalhando dessa forma e poder reassistir a aula. Isso eu falo da parte de matemática, tá bom? Da parte de matemática. Porque eu, particularmente, não ia reassistir uma aula de história e geografia, eu não ia. Não. Sou bem sincero, nada contra a disciplina, eu gosto das duas disciplinas, mas eu não ia reassistir. Né? Mas uma aula de matemática, eu acho que eu ia assistir umas 3, 4 vezes novamente. Né? E aí na escola, às vezes você não tem esse recurso. O professor não disponibiliza e fica aquele desmantelo, você preocupado. Terceiro caso, é o terceiro e último caso da racionalização. Bom, esse terceiro e último caso ele é o mais fácil, eu não vou dizer que é mais fácil que o primeiro, mas ele é bem simples. Ele é aquele caso que o denominador vem sempre com duas ou apenas uma raiz. Porém, sempre vem acompanhado com outro elemento.
Por exemplo, aí na tela eu estou mostrando duas raízes para vocês. Mas pode aparecer assim, ó, raiz de 3 mais 1. Por exemplo, pode aparecer essa situação aqui. Beleza? Mas tem pelo menos uma raiz mais alguma coisa, ou menos alguma coisa. Quando isso acontece, é bem simples. Você vai usar o mesmo processo, porém, você só vai trocar o sinal. Ó. Se for positivo, você coloca negativo. Aí um detalhe. Por aí afora, tem colegas que dizem o seguinte, troca o sinal da raiz. Galera, só troca o sinal da raiz se viesse desse jeito. Se sempre viesse assim, ó. 1 mais raiz de 2, por exemplo. Se viesse assim, tá certo. Você vai trocar o sinal da raiz e acertar a questão. Mas se vier o contrário, se vier assim, ó, raiz de 2 mais 1, se tu trocar o sinal da raiz, tu vai errar a questão. Não vai dar certo. Garanta você. Então, muito cuidado. Não é o sinal da raiz. É o sinal do meio. Tá bom? É o sinal do meio, que é o que a gente chama de fator racionalizante. Vamos ver um exemplo. Para a gente chegar aí no nosso... Já chegar no finzinho aí da nossa aula. Né? O pessoal tudo correndo para assistir a novela da Globo. 10 sobre raiz de 2 mais raiz de 3. Então, eu observo aí, trocar o sinal do meio, né? Ó, vezes raiz de 2. Aí agora eu troco esse danadinho, ó. Esse danadinho, que é o fator racionalizante que eu troco, menos raiz de 3. E aqui o mesmo esquema, raiz de 2 menos raiz de 3. Aí agora é só fazer o cálculo, tá bom? É só fazer a continha. Esse vezes esse vezes esse vezes esse. Só que aqui embaixo vai ter uma propriedade que eu vou explicar a vocês já já. Deixa eu calcular logo de cima. 10 vezes raiz de 2, 10 raiz de 2. Menos 10 vezes raiz de 3, 10 raiz de 3. Aqui embaixo a gente vai usar o seguinte. Aqui embaixo existe um produto notável que você aprende lá no 7º ano do ensino fundamental, 7º ou 8º ano, né? Que é chamado de produto da soma pela diferença. Vou colocar aqui o cálculozinho aqui no meio aí, né? Não sei se Vitória ainda está aí, mas no currículo aí da nossa amiga Vitória. Então, vai lá, o cantinho dela aí. É o cantinho, eita, eu usei a expressão errada, né, rapaz? Isso mesmo, Raul, é só prestar atenção no sinal. Aí a regra aqui no denominador, você vai usar essa aqui. Se você tiver esse produto notável, é produto da soma pela diferença, isso aqui sempre será igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. Se você observar, ó, quem é A? Raiz de 2. Quem é B? Raiz de 3. Então, eu só vou substituir aqui. Raiz de 2 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. Aí, continua a conta. Lá em cima vai ficar 10 raiz de 2 menos 10 raiz de 3, né? Do mesmo jeito, a gente não mexe. Menos 10 raiz de 3. E aqui embaixo vai ficar raiz de 2 ao quadrado. Vai dar raiz de 4. Menos raiz de 3 ao quadrado, raiz de 9. Beleza? Aí, raiz de 4. Quem é a raiz de 4? Quem é a raiz de 4? 2. Então, 10 raiz de 2 menos 10 raiz de 3, que é igual a 2, menos a raiz de 9, que é 3. 2 menos 3 é menos 1. Então, vai ficar 10 raiz de 2 menos 10 raiz de 3 sobre menos 1. E acabou-se. Então, você faz somente essa expressãozinha. Oi, Raoni, se perdeu, foi, estava pensando aí. Deixa eu ver aí. Né? Não, mas é aquela coisa aí, né? Você vai poder ver aí direitinho, você vai poder olhar essa situação e você vai poder rever essa aula, eu garanto a você. Só falar comigo que eu mando para você. Entrar lá no espaço da gente, você vai ver o link lá dessa aula e vai poder rever esse cálculo aí direitinho. Tá bom? Depois eu vou preparar uma lista de exercícios, deixar para vocês praticarem, tudo isso aí à vontade, tá bom? Deixa eu ver se tem outro exemplo. Se não tiver outro exemplo, a gente encerra. Pronto, tem outro exemplo aí para vocês praticar hoje. Tarefinha de casa. Tenta aí.
Oi, por que a raiz de 2 ao quadrado? Boa pergunta, Laine. Deixa eu voltar aqui. Por conta disso aqui, vou deixar destacado. Tá bom? O produto notável aqui. Produto da soma pela diferença. Tá bom? Por conta desse carinha aqui. Aí eu elevei raiz de 2 ao quadrado, porque raiz de 2 é o A. E raiz de 3 é o B. Então eu elevei ao quadrado. Por isso, a gente eleva ao quadrado aí na base. Mas se você quisesse, podia fazer o produto convencional. Fazendo o produto convencional, você ia, né, trabalhar com um produto notável convencional, você ia chegar no mesmo resultado. Só ia ter um pouquinho mais de trabalho. Mas ia chegar no mesmo resultado. Beleza, Laine? Pronto. Deixa eu avançar para o exemplo. Vocês anotar aí a tarefinha de casa. Então, 5 sobre... Anotar no cantinho da Vitória. Não sei nem se ela está por aí ainda. Tô. Pronto. Senão ela puxa Tô a minha aqui com o orelha aí. carregador. Que bom. Tava desejando isso mesmo. Que colocasse no carregador. Eu tô em pé na cozinha aqui, perto da tomada. Tadinha, meu filho. Não falo nem em cozinha, porque eu também estou na cozinha. Mas graças a Deus, essa hora não tem almoço sendo feito, não tem janta sendo feito, viu? Quando eu estou dando aula para o colégio aqui, que botaram minhas aulas na hora do almoço, eu cheguei para a diretora e disse, olha, os alunos vão me ver com um prato na mão. E essa semana foi quarta-feira, eu dei aula com um prato na mão, meu amigo. Não tem pra onde correr, não. Tava muita fome. Botaram aula de meio-dia, 12h05. Você tem ideia do que é 12h05? Beleza no exemplo? Deixa eu avançar aqui agora. Então, ó, na nossa próxima aula, antes de falar dela, pergunta a vocês aí, pode dizer no chat aí, se tem alguma dúvida quanto à racionalização. Existe até uma regrinha que os alunos sempre falam para mim, diz, professor, não pergunte se tem dúvida na hora da aula, não. Porque as dúvidas só surgem quando a gente vai resolver os exercícios. Então, quando vocês estiverem resolvendo o exercício, vocês podem me perguntar à vontade, tá bom? No dia de hoje eu vou ficar até mais ou menos 11 horas, 11h30 da noite aí, só dando esse tempinho de vocês estudarem e poder tirar dúvida comigo à vontade. E o que eu quero é que vocês amanheçam sabendo de racionalização numa boa. Esses são os 3 únicos casos. A nossa próxima aula vai ser sobre regra de 3. A regrinha de 3 tão famosa. Vamos ver regra de 3 simples, regra de 3 composta, tá bom? É uma aula bem prática, cheia de exercício, porque não existe tanta teoria em regra de 3. Mas na próxima aula, de hoje a 8, vamos ver essa danadinha. A regra tão famosa e importante para vocês, que vai estar presente aí da matemática básica. Beleza? Tranquilo? Então, ó, só tenho a agradecer de coração a presença de vocês, né? Então, muito obrigado. Um bom fim de semana, um fim de semana maravilhoso, recheado de estudos aí para vocês, ok? E até a próxima, tá bom? Tchau, tchau, galera. Obrigado. Tchau.